Olá meus amigos, beleza? Que maravilha! Vou compartilhar com você agora duas dicas incríveis para você conquistar mais clientes aí para sua carteira, bacana? Bom, o que acontece? Como que a gente consegue ter mais clientes e os clientes começarem a implorar pelo seu serviço? Eu não sei se eu já te falei para vocês, mas eu fui um grande produtor de frutas, de agronegócio. Era um sonho que eu tinha desde criança, ter uma fazenda que pudesse produzir lá. E eu comprei essa fazenda, só que o primeiro plantio que eu fiz na época foi o fruto maracujá, não deu nada, eu perdi esse fruto todo. E eu fui em busca da informação, comecei a visitar fazendas, comecei a visitar lugares que já tinham produção assim, de muita qualidade, para que eu pudesse aprender. Tomei um curso sobre maracujá e entendi, e eu comecei a estudar aquele fruto, né, como é que ele fazia, e me apaixonei. E aí tem um link muito forte em produzir maracujá e você conquistar o cliente. Não sei se você sabe, mas a flor do maracujá, ela tem os dois sexos, ela é hermafrodita, exatamente. E para ela ser fecundada, ela precisa de uma outra pessoa, vamos dizer assim, ela precisa de um inseto, é uma abelha, um tipo de abelha. A flor do maracujá, ela só tem apenas 6 horas de vida. Exatamente, depois que ela nasce no dia da flor, ela tem de meio-dia, a hora que ela abre, até as 5h30 da tarde para poder ser fecundada. Se ela não for fecundada, ela não vira fruta, ela simplesmente morre. E aí depois eu não entendia isso, como que meus frutos, assim, na época meu pomar não dava nenhum fruto porque as flores morriam. Todas. E olha que coisa interessante, para ela ser fecundada ela depende de uma abelha. Essa abelha ela vem, um tipo de abelha especial, não pode ser qualquer abelha. Essa abelha vem, posa nessa flor e essa flor tem que estar aberta. Ela tem que abrir meio-dia, exatamente, a hora que começa o sol a aparecer, e ela se fecha às 5h30, 6 horas da tarde. Nesse período ela tem que ser fecundada. Só que para poder atrair essa abelha, ela tem que estar aberta, ela tem que estar bonita e ela tem que estar cheia de pólen. Pólen, um pozinho amarelo, que é um alimento para esse tipo de abelha. Se ela não tiver pólen, se ela não tiver aberta, simplesmente a abelha não vai para lá. Só que ela tem que atrair, entende? Ela não vai buscar, ela atrai. E para ela atrair, ela tem que estar bonita, robusta e tal. Então o cliente da mesma forma, se você não atrair ele, você simplesmente não vai conquistar. Você tem que atrair o cliente certo, tá certo? Bom, o que a abelha faz? Qualquer tipo de abelha serve? Não, tem que ser um tipo específico. Tem outro tipo de abelha que inclusive que é uma praga. Se for para lá, ela vai destruir todo o pomar e não vai. Então depois que a flor é fecundada por esse tipo de abelha específico, a abelha consome esse pólen, que o pólen na verdade que é a melhor coisa que a flor tem. É a coisa mais valiosa que a flor tem, é o pólen, e ela simplesmente entrega de graça para a abelha. A abelha vai se alimentar daquilo ali, e em troca a abelha faz a polinização dela. Cruza com uma flor com outra, e aí no dia seguinte já começa a nascer o fruto. O fruto é algo mais valioso, o fruto é algo muito magnífico, o fruto é muito melhor. Só que primeiramente ela tem que dar naquele momento o que ela tem de melhor, para poder depois ela gerar o fruto. Faz sentido para você? O cliente da mesma forma. Você tem que dar algo de valor para o cliente, uma coisa muito boa, para que depois gere fruto isso. Você tem que montar o seu ecossistema. Se você não tiver um ecossistema, não vai funcionar. Funciona mais ou menos assim. Se você tem imagine que agora como se fosse a Terra, né? A Terra tem um núcleo, né? E esse núcleo, vou imaginar que é assim mais ou menos, ó. Esse núcleo tá aqui, beleza? Aí você pega do núcleo e faz o seguinte, você começa a atrair quem você quer. Você tem que escolher um nicho, uma pessoa. Aí você começa a atrair essa pessoa e vai formar o primeiro ciclo seu. Primeiro ciclo. Você forma um primeiro ciclo, aí você começa a atrair, você começa a dar coisas de valor para essas pessoas, tá certo? E depois você vai para o segundo ciclo de outras pessoas. Depois você vai para o quarto ciclo e assim sucessivamente. Você vai atraindo cada pessoa. Olha como é interessante. Depois que você começa a atrair, esses ciclos começam a se conectar. Então, mais ou menos assim, ó. Um começa a se conectar com o outro. Vou mostrar para vocês aqui. E você vai. E todos os ciclos vão dar a sua direção. Então, veja só como é interessante, ó. Você tem os círculos, estão vendo aí? Esse ciclo você atrai. Então, aqui você imagina que você tem o primeiro cliente, o cliente aqui depois ele vai te dar um outro cliente que ele vai te indicar e aí você vai, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas tá beleza aqui. Então o que acontece? Você tem que ter um círculo pequeno, você é o núcleo, desse núcleo você tem um outro círculo maior e você começa a atender o primeiro cliente. O cliente você vai ter que dar naquele momento uma coisa de valor, só que você precisa entender o que ele quer. O cliente, ele quer uma coisa e muitas vezes nos nossos erros a gente quer dar o que a gente já sabe de coisas novas. Não bote algo novo na cabeça do cliente,
dê o que ele quer e depois você pode até entregar algo melhor do que ele realmente precisa. Mas naquele momento você tem que realmente atrair com conteúdos. E qual é a estratégia fenomenal? É você dar conteúdo, você explicar para ele algo simples, algo que vai dar para ele uma coisa assim que ele possa usar naquele momento ali. Então, se é um trabalho de coach, você dá uma dica, dá um direcionamento, dá sem a pretensão de receber no momento. Pode dar para ele e aquele momento vai começar a fazer o seu ecossistema. Esse ecossistema você começa a se conectar com as pessoas. Então, por exemplo, se você começar a atender um enfermeiro, por exemplo, depois ele vai se conectar com o médico, com o dentista, com o arquiteto, com o engenheiro, com o contador, com outro coach, e aí a coisa começa a funcionar. O seu ecossistema tem que funcionar dessa forma. Se atinge uma pessoa, tá certo? Com um alvo específico, um nicho específico. Se você não escolher seu nicho agora, você vai ter grande dificuldade. Depois esses nichos começam a se conectar. É um globo. Pense que você é o centro da Terra e começa a atrair. E a atração faz igual a abelha. Você tem que estar bonito, robusto, você tem que estar disposto a ajudar a pessoa. Você tem que estar disposta a entregar o que você tem de melhor no momento para em seguida virar um fruto muito maior, muito melhor. Faz sentido para vocês? Espero que de alguma forma tenha ajudado e vamos para cima. Vamos para cima que o ano está terminando, mas está começando outro muito melhor. Vamos entregar o que a gente tem hoje, de bom, de melhor, para algo muito magnífico e ainda muito superior. Isso que é sacrifício. Sacrificar uma coisa boa para algo muito melhor. É assim que você atrai os clientes, é assim que você atrai as pessoas que você quer ajudar. Que a sua missão é ajudar as pessoas. A minha missão, a nossa missão é compartilhar coisas legais e fazer diferença no mundo. Fez sentido para você? Grande abraço e tamo junto. Qualquer coisa pode mencionar aqui que eu puder ajudar vocês. Estamos na luta, meus amigos. Grande abraço e vá fazer o seu ecossistema agora.